Vamos ouvir alguns dos argumentos, os argumentos muito inteligentes e coerentes apresentados por Constantin. Ao falar de migração ou migração em massa, o que exatamente queremos dizer? Vamos usar a Grã-Bretanha como exemplo. Voltando a 1991, ano do censo, o que ocorreu nos últimos 35 anos. Há 35 anos o país tinha 58 milhões de habitantes, hoje são 70 milhões, aumento quase todo devido à imigração em massa. Então, a população imigrante da Grã-Bretanha, ou seja, a primeira geração, pessoas que chegaram, passou de 4 milhões para 12 milhões em um período de 35 anos, certo? Nos últimos 35 anos, mais pessoas vieram para a Grã-Bretanha do que nos 2 milénios anteriores. 2 mil anos, isso parece bastante, não é? Enquanto você responde só para provocar, ouço muito essas palavras, tipo, foi muita gente. O que isso quer dizer? Estou dizendo que em 35 anos chegaram mais pessoas do que em 2 mil anos. Faz sentido? Não, na verdade não, né? Se eu perguntasse, o crescimento da riqueza nos últimos 50 anos pode superar os últimos 2.000 anos? Ou a quantidade total de poluição por carbono, episódios de TV, peças escritas ou músicas compostas? Não sei se diria arbitrariamente, vou analisar a imigração em relação a 1.000 anos, por exemplo. Você não acha que em 35 anos mais pessoas entrarem em um país do que nos 2 mil anos anteriores é muito? Acho que essa afirmação é vazia e sem sentido quando dizemos bastante. Deveria ter sido menos? Que imigrantes não deveriam vir? O que isso quer dizer? Está tornando isso uma questão moral? Estou falando só de números. Talvez você ache ótimo, certo? Só para deixar claro, eu não estou falando de moral. Bem, só para deixar claro, eu estou falando de moral. Você está interrompendo. Você segue interrompendo. Se a gente for conversar, precisa me deixar terminar uma frase. Não distorça o que eu disse. Ok, então se acalme por um minuto. Eu estou super calmo. Eu sei que você está com seu Red Bull. Só estou com meu Red Bull ainda super calmo. Se você transformar isso em uma questão moral, tudo fica muito confuso e complicado. Vamos apenas falar sobre o que estamos falando em termos de números puros. Se mais pessoas entraram em um país em 35 anos do que em 2 mil anos, isso é objetivamente muita gente. Agora, você pode achar que isso é uma coisa boa. Tipo, eu gosto de sorvete, e se eu comer um pote de sorvete, não vou dizer que não é muito sorvete. Eu ainda gosto, mas é muito sorvete, certo? Aceitamos que uma bola de sorvete é pouco e um pote é muito. Assim, mais pessoas entrando em um país em 35 anos do que em 2 mil anos é, objetivamente, muita gente. Londres tinha 80% de brancos britânicos em 1991. Hoje, provavelmente, tem em torno de 30% de brancos britânicos, então pense nisso também. 3/4 das pessoas que vivem neste país hoje têm mais de 35 anos, então tudo isso aconteceu durante a vida de uma geração. De fato, grandes áreas desta cidade não são mais habitadas pelas pessoas que costumavam viver aqui. Novamente, isso é um fato objetivo. Você pode gostar, pode não gostar, mas isso é algo que aconteceu. De acordo com as projeções atuais, até 2060 os brancos britânicos serão minoria neste país. 2060 é daqui a 35 anos, certo? E essa é toda a transformação demográfica. Esses são os fatos. Ignore as opiniões dos outros, inclusive a minha e a sua.